Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial do Aliança Trust Renda Imobiliária, o famoso ALZR11, referente a setembro de 2025. Nosso objetivo aqui é simples: traduzir os dados e o financeiro do relatório para uma visão bem clara do que está acontecendo com o fundo. Vamos entender a saúde, as perspectivas e o momento atual desse ativo. E olha só, a gente já começa com uma provocação da própria gestão. Eles soltam essa frase, que é um verdadeiro paradoxo. Dizem que o fundo vive seu melhor momento histórico, seja na qualidade dos imóveis ou na grana que ele gera. Só que, ao mesmo tempo, a cota está sendo vendida na bolsa com um desconto. Como assim? É isso que a gente vai investigar. E esse gráfico aqui mostra o tal paradoxo em números. É a relação preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. Funciona assim: se a barra está acima da linha de 1,0, o mercado está pagando mais caro do que o fundo vale em patrimônio. Se está abaixo, está pagando mais barato, com desconto. E o que a gente vê? O ALZR11, que historicamente sempre foi negociado com ágio, com um prêmio, agora em 2025 mergulhou para baixo da linha. É uma situação bem rara para ele. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor esse paradoxo do valor. Depois, a gente olha os números de crescimento e rendimentos. Na sequência, a gente entra na força do portfólio. Daí, partimos para a análise da saúde financeira e, por fim, fechamos com as perspectivas da própria gestão. Então a grande pergunta é essa, né? A resposta, segundo o próprio relatório, parece não estar dentro de casa. A gestão aponta para condições exógenas macroeconômicas. Traduzindo por dentro, o fundo vai muito bem, obrigado. Mas o cenário lá fora, com os juros altos e a aversão geral ao risco no mercado, está jogando o preço da cota para baixo. Ok, vamos deixar a teoria de lado e ir para os fatos. A gestão diz que é o melhor momento. Beleza, mas onde estão os números para provar isso? Agora, a gente vai ver os dados que eles usam para sustentar essa afirmação. O primeiro sinal de força está aqui. A base de investidores não para de crescer. O fundo passou dos 170 mil cotistas. E o mais impressionante, só em setembro, mais de 3 mil pessoas novas entraram. Isso mostra que tem gente interessada, tem demanda, o que é ótimo para a liquidez da cota no dia a dia. Esse número, 5,1%, pode parecer só um reajuste de aluguel, mas ele diz muito mais. Ele mostra que o fundo está se protegendo da inflação. E não é um caso isolado, tá? O relatório conta que quase 2/3 dos contratos já foram reajustados neste ano. Ou seja, a receita do fundo não está perdendo poder de compra, pelo contrário. E essa receita que cresce e se protege da inflação vai para onde? No bolso do cotista, claro. O próximo rendimento anunciado foi de 0,8366 por cota. E o ponto-chave é que esse valor é maior que a média dos últimos meses. A distribuição está numa trajetória de alta. Agora, esse gráfico aqui é espetacular. Ele mostra o que realmente importa para quem investe pensando no longo prazo. É a taxa de crescimento anual composta, a famosa CAGR. A dos rendimentos do LZR11 foi de 8,1%. Sabe quanto foi a inflação, o IPCA, no mesmo período? 5,8%. A conclusão é clara: o fundo não só protegeu o dinheiro da inflação, ele entregou um ganho real consistente. Isso é criação de valor na veia. Certo, os números de resultados são bons, a gente já viu. Mas o que sustenta tudo isso? Qual é a fundação dessa casa? Agora, a gente vai analisar o coração do fundo, o portfólio de imóveis. Mas antes, um conceito rapidinho que é fundamental. Quase 100% dos contratos do ALZR11 são atípicos. O que isso quer dizer? É diferente de um aluguel normal. Num contrato atípico, se o inquilino quiser sair antes do prazo, ele tem que pagar todos os aluguéis que faltam até o fim. Isso cria uma multa de rescisão gigantesca e dá para o fundo uma previsibilidade de receita absurda. É uma segurança muito grande. A primeira camada de proteção do portfólio é essa aqui: diversificação. A maior fatia da receita vem de alimentos e bebidas, com 32%. Mas o resto é muito bem espalhado entre química, varejo, educação. Isso é ótimo, porque se um setor específico entrar em crise, o impacto no resultado total do fundo é limitado. Ele não depende de uma coisa só. A segunda camada de proteção é geográfica. Mais de 80% da receita vem do estado de São Paulo, o coração econômico do Brasil. Essa concentração em uma região tão forte sugere que os imóveis são de alta qualidade e têm um risco de ficarem vazios bem menor no longo prazo. E quem aluga esses imóveis? Bom, a lista fala por si.
Mercado Livre, Coca-Cola, Açaí, Globo são só empresas gigantes com crédito excelente. O risco de calote aqui é baixíssimo. Essa é a terceira camada de segurança do portfólio e talvez a mais importante de todas. E para fechar essa análise do portfólio, esse número é a cereja do bolo. O prazo médio dos contratos é de quase uma década. Pensa nisso. Em média, o fundo tem receita garantida pelos próximos 9,4 anos. É um horizonte de tranquilidade que poucos investimentos no mercado conseguem oferecer. Ok, o portfólio é uma fortaleza. Mas e a parte financeira? As contas estão em dia? Vamos dar uma olhada no balanço do fundo, ver o caixa, as dívidas e entender se a estrutura financeira acompanha essa qualidade toda. O fundo fechou o mês de setembro com 242 milhões de reais em caixa e aplicações financeiras. A própria gestão usa o termo bastante saudável para descrever esse valor. Ou seja, tem dinheiro em caixa e a posição de liquidez é bem confortável. Mas o que esses 242 milhões significam na prática? O poder desse número está aqui. Esse caixa é suficiente para cobrir mais de 5 anos de todas as obrigações futuras do fundo, como pagamento de dívidas e parcelas de compra de imóveis. Isso é uma prova de fogo da solvência da segurança financeira dele. E essa tabela dá um resumo mais técnico. A alavancagem, que é a dívida sobre o patrimônio, está em 47%, um nível bem administrável. O caixa cobre quase 40% de todas as dívidas. E o mais importante, as obrigações de curto prazo, aquelas para pagar nos próximos 12 meses, representam menos da metade da receita bruta de um ano. Todos os sinais apontam para uma estrutura de capital bem sólida. Bom, a gente já viu que o passado e o presente do fundo são fortes, mas quem investe quer saber do futuro, certo? O que dá para esperar daqui para frente? Vamos ver o que a própria gestão está projetando para os próximos meses. A gestão soltou um guidance, que é uma projeção oficial de rendimentos. A expectativa é distribuir entre 8 centavos e 8,2 centavos por cota todo mês no segundo semestre de 2025. E tem um detalhe importante aqui. O relatório faz questão de dizer que essa projeção é maior que a do semestre passado. É um sinal claro de otimismo. Mas é fundamental entender o que entra nessa conta e o que fica de fora. A projeção inclui só o feijão com arroz, aluguéis, rendimentos do caixa, todas as despesas e a correção pela inflação. O que não entra? Ganhos extraordinários, como um lucro na renda de um imóvel. Isso significa que a projeção é conservadora e ainda existe a possibilidade de uma surpresa positiva de um dividendo extra que pode vir acima do esperado. Então, vamos amarrar tudo. O que a gente conclui dessa análise? Primeiro, o desempenho é sólido. O fundo cresce em número de investidores e em rendimentos que batem a inflação. Segundo, o portfólio é uma rocha, muito resiliente, baseado em diversificação, inquilinos de primeira linha e contratos atípicos de longo prazo. Terceiro, a saúde financeira é excelente, caixa forte e dívida controlada. E quarto, e talvez é o mais importante agora, o desconto no preço parece vir de fora, do cenário macro, e não de algum problema interno do fundo. Isso nos leva de volta à pergunta inicial, só que agora com muito mais informação na mão. De um lado, temos uma operação interna super sólida, que a própria gestão chama de a melhor da história. Do outro, uma pressão no mercado que joga o preço para baixo. A questão que fica para o investidor pensar é: esse desconto atual no preço é um risco, refletindo problemas que ainda não vemos, ou é uma rara janela de oportunidade para comprar um ativo de altíssima qualidade por um preço abaixo do que ele realmente vale? A resposta para essa pergunta define toda a tese de investimento no ALZR11 nesse momento.